depressão, madeira. Falar um pouco sobre a essência e os tópicos principais desse tipo de depressão que é ligada ao Hun, seria o Shen, não, Wu Shen, seria a entidade visceral ligada à madeira, seria o Hun. A madeira, nesse estágio madeira, ele seria comparado dentro daquele sistema de metáforas que o Gabriel Modiai usa no livro dele, ao broto. Ou seja, você tem a semente ela brota, ela germina, ela vence aquelas intempéries iniciais, ela nasce, a planta nasce. E aquela energia, né, cheia de energia, ela precisa tomar uma direção, ela precisa seguir um caminho que é um caminho longo, né, até a planta se desenvolver completamente, mas que nesse estágio ele precisa da orientação da madeira. A madeira ela é ligada à visão, né, e os pacientes que têm depressão tipo madeira, eles constantemente, durante a anamnese, isso é um ponto importantíssimo, né, eles constantemente relatam, né, eles verbalizam a questão da visão, que a gente vai comentar daqui a pouco. É uma depressão que é ligada a essa incapacidade, né, a perda. O Hun ele faz fluir, né, ele amplia, ele dá direção, ele dá perspectiva, ele dá a capacidade de nós enxergarmos o futuro. Essa é uma palavra, uma sentença-chave. Enxergar o futuro, enxergar saídas, né? O Hun ele abre essas portas virtuais na nossa mente, né, e faz com que a gente sonhe. Ele sai, né, ele apoia o Shen ali, né, ele é mãe do Shen, do coração, e apoia esse Shen nessa saída para os sonhos, né. Ele dá direção aos projetos, ele dá esse senso de perspectiva. Quando esse Hun ele está em depressão, né, nesse quadro de depressão, quando a madeira ela entra em depressão, é muito comum que a raiz dessa depressão seja causada por um evento ligado a uma frustração. É muito comum também que pacientes com esse perfil, eles sejam pessoas que trabalham muito, ou estão num período, passaram por um período de vida em que trabalharam muito. É muito típico em pessoas que defendem teses, por exemplo, de mestrado, de doutorado, que trabalham pra caramba durante aquela tese. Acontece em casos que a pessoa passou na tese e pode apresentar logo após essa tese um quadro de estafa, né? E existem casos não ligados a essa questão, de pessoas que se dedicam a um projeto e esse projeto ele falha, ele se frustra. É comum também ver pessoas que trabalharam 20 anos numa empresa, 10 anos numa empresa, sempre dedicadas, sempre ali trabalhando, vestindo a camisa da empresa, e do nada, sem nenhuma explicação, são demitidas para reformulação de um quadro de empregados, colocar pessoas mais novas, recebendo salários mais baixos, e a pessoa é demitida como se fosse um Zé Ninguém. E essas pessoas elas apresentam uma frustração muito grande que se alterna com momentos de raiva, né? É interessante notar que na depressão madeira você tem muitas vezes o paciente num estado que não aparenta ser uma depressão, parece ele está surtando, né? Muitas vezes ele surta de raiva. E você vai olhar bem, você vai estudar bem aquele paciente, você vê as características, você percebe que a pessoa está absolutamente frustrada, a pessoa está se sentindo bloqueada, aquela frustração causa uma sensação de bloqueio que se manifesta, que somatiza como sensações de aperto nessa região do corpo, nos hipocôndrios, um aperto no peito, e muitas vezes ela verbaliza coisas de uma maneira irritante ou irritada, né? Ela se sente irritada facilmente, e esse paciente que parece estar num quadro de excesso, na verdade ele tem um fundo ali que é uma depressão tipo madeira, que deve ser tratada harmonizando o Hun. Ou seja, o paciente durante a anamnese, como eu comentei no começo do vídeo, ele
comenta essa questão, pô, foi demitido, depois de tantos anos de trabalho, e aí vem a questão chave. Ele verbaliza: eu não consigo enxergar uma saída para o meu problema. Eu preciso ver uma solução. Me ajude a ver uma forma de sair desse estado. Ele verbaliza muito falando sobre a questão de enxergar. Ele perdeu, está obtuso, a capacidade dele metafórica, né, de simbólica, de enxergar, né, para lá para frente a vida, ela foi cortada do nada por conta desse estado de frustração. E lembrando que isso pode ser causado também por estafa, o excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho intelectual vai consumindo sangue. Você sabe que o sangue tem ali um apoio do fígado, né? Estocado ali no sangue. E isso pode causar uma estafa, o paciente não se movimenta. Lembrar que Hun, ele é impulso, ele é movimento. Inclusive impulso sexual, está ligado ao Hun. A alma é etérea. E quando você vê um jogador de vôlei, por exemplo, dando um pulo, um jogador de basquete dando uma enterrada, esse impulso tendino muscular, né? Tendino muscular seria essa parte tendino muscular, ela é ligada à madeira. A madeira seria esse tendino muscular. O baço seria o músculo, né? Da firmeza, tônus muscular. Já madeira seria tendino muscular, essa parte que dá um impulso para a pessoa saltar aí alto e simbolicamente na vida também. Dá esse impulso para tudo, né? Impulso sexual, o impulso de você fazer alguma coisa. Aí vem alguém e corta o seu tendão de Aquiles, né? Aí como é que você vai saltar sem o tendão, né? Como é que você vai pular se cortaram ali o tendão do seu calcanhar, está tudo cortado. Se tendões ali do seu joelho, muito comum em jogadores de futebol, né, estão rompidos, como é que você vai dar uma arrancada para o gol do adversário se o seu joelho está com os tendões todos rompidos? Você não consegue, né? O músculo ele, sozinho ele não funciona sem o apoio do tendão. Então é essa dobradinha que coloca a pessoa para frente. E falando metaforicamente, simbolicamente, isso seria, né, o impulso para a vida, o impulso para os projetos, o impulso para você sair da cama e trabalhar, o impulso para você sair da cama, ou até ir para a cama, no caso do sexual, né, ir para a cama com seu parceiro, parceira, enfim. Falta desse impulso está ligada à madeira, né, olhar para o Hun. E aí, além dos pontos de acupuntura normais que você encontra nos livros de MTC, os livros de MTC também enfatizam muito a depressão como uma estagnação de ti do fígado, também é muito comum, né? Então, dentro desse universo da madeira, mas aqui a nossa abordagem é um pouco diferente. Você pode, dentro da dinâmica dos 5 elementos, usando aqueles pontos do pentagrama, ou não, né? Você, com pontos ligados a fígado, você tratar o paciente e tirá-lo desse estado de marasmo, em que ele não consegue enxergar. Você pode inclusive usar pontos de vesícula, bexiga, ao redor dos olhos. Eu já tive experiência com um paciente de depressão madeira, que além dos pontos de fígado, eu usava alguns pontos relacionados à questão da visão, mas não a visão anatômica, tentando buscar algo além, né? Que aquele impulso que eu dei durante a sessão de acupuntura para melhorar o Hun, né? Ele também se manifeste na capacidade dele de enxergar o futuro. Daí alguns pontos, seria importante alguns pontos ao redor dos olhos. Você está dando a mensagem completa para a psique daquele paciente. É muito interessante isso, porque foram resultados muito expressivos. Inclusive, essa paciente, durante o tratamento, ela enxergou coisas do passado, da vida dela, né, que ela tinha esquecido, e ela disse... É interessante que naquela consulta ela falava: eu vejo com clareza, né? Agora eu vejo com clareza alguns problemas, sempre relatando a questão de enxergar, né? Seja eventos passados, seja enxergar para poder entender, né? Ou seja enxergar o futuro, para continuar tendo impulso para a vida. Depressão tipo madeira, aí a essência. Vamos agora para o próximo vídeo, onde eu vou comentar a depressão tipo fogo, né? Dá um clique aí. Vai no banheiro, dá uma descansada e dá um clique em seguida para nosso próximo vídeo, depressão tipo fogo, aí entrando no domínio do Shen.
Até mais, um abraço.